Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, lição de número 23, que tem o título E Olhai por Nós. Tem aqui uma passagem de Lucas, que está em Lucas, capítulo 21, versículo 34, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual e a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro antecedendo-nos a solicitação de muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que um instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Graças a Deus. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, rogando a Ti que nunca nos falte, mas rogando também que auxilie e ampare a esses irmãos em caminhada que não Te conhece ou que tem ainda muita dificuldade, Senhor, de estar contigo. Que eles possam ser agraciados, tocados e despertar para esse reto caminho que levará até Ti. Fique conosco no decorrer de todo o nosso encontro. E graça vos damos por tudo, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Olá, grato por mais uma oportunidade de estudos, estamos dando continuidade no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e hoje nós vamos falar sobre os itens 26 e 28. Lembrando, sempre é muito bom lembrar que através da prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. E com os itens que vamos tratar hoje, nós vamos falar sobre pedir e agradecer. No item 26, nós vamos falar sobre preces nas aflições da vida. E no item 28, nós vamos falar sobre ação de graças por um favor obtido. Então vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. – 26. Podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nos pode conceder quando tem um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mau do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós, e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pensamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Como diz um velho ditado, cada um sabe onde seu calo aperta. O momento atual em que estamos vivendo é um momento de grandes aflições. Nós estamos envoltos em doenças seríssimas que têm acometido a toda a humanidade. A fome, a miséria, ao desemprego, são tantas as aflições, e cada um vivenciando-as de forma diversa. Aos conformados, aos inconformados, aos que estão calmos, aos que estão desesperados, aos que estão apreensivos. Então, cada um de nós tem uma reação diante daquilo que se processa diante de nós. E no meio disso, no meio desse caos, cabe lembrar como é que nós utilizamos a nossa prece. No momento em que a gente está aflito, que esses momentos sempre chegam para nós, de que forma nós encaramos essas situações? Foram provocadas por nós, essas situações aflitivas, diretamente, indiretamente? Mas de que forma estamos reagindo diante de tudo isso? Temos forças e coragem para fazermos preces? Como é que nós temos elevado os nossos pensamentos ao alto e conversado com o nosso Pai? A prece é uma grande ferramenta de contato para com o nosso Pai. Então, como é que nós estamos utilizando? Cabe nós entendermos aí como é que nós nos dirigimos ao nosso Pai nesses momentos de aflição, ordenando para que faça aquilo que a gente acha que é o melhor para nós? Será que nós temos certeza do que é melhor para nós? Ou pedimos para que o problema seja removido, ou nas nossas súplicas, nas nossas preces, nós pedimos forças e encorajamento para podermos passarmos por essas situações. Nós estamos encarnados num planeta de provas e de expiações. Então, para nós que já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos fazendo cursos dentro da doutrina espírita, ou nós que simpatizamos, estamos procurando conhecer, nós sabemos que em nada há injustiça. Tudo aquilo que nós estamos passando, estamos encarnados nesse momento, neste planeta, isso tudo faz parte do nosso campo vibracional. É de nossa necessidade vivenciarmos certas experiências para que através daí nos melhoremos. Então, com esse entendimento, não nos cabe a revolta. E também aí não nos cabe o medo. Onde fica a nossa fé? Se nós temos um Deus que é nosso Pai, que nos ama e que vela por nós, nós necessitamos depositar confiança nele e prosseguirmos. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos
nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. E cabe aí também lembrarmos que nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Deus tudo sabe sobre nós. Então, de que forma nós vamos pedir auxílio no momento em que a gente está aflito? Que seja feita a vontade do Pai. Que nos aconteça o melhor. Que seja feita a vontade do Pai também em relação aos nossos amigos, conhecidos, aqueles que a gente percebe que estão necessitando de ajuda, que se processe o melhor para aquele irmão ou para aquela irmã. E aí a gente encontra a explicação. Se algum pedido nosso não for atendido, e lembrando que nenhuma prece é perdida, mas se algum pedido nosso, já que nós entendemos que muitas das vezes não sabemos pedir o que é o melhor para nós, e que Deus entende melhor quais são as nossas necessidades, então se um pedido nosso não for atendido, que nós não nos frustremos, que nós não fiquemos descrentes, mas que nós entendamos que aí houve mais uma vez a misericórdia divina, ou como muitos chamam, houve um livramento. Já que nós não sabemos escolher ainda o que é melhor para nós, estamos no aprendizado, então que seja feita a vontade do Pai. E que essa vontade, mais uma vez lembrando, não seja encarada com revolta. Porque muitas das situações, mais para frente, com o decorrer dos dias, tudo vai nos mostrar que muitas das vezes nós estávamos errados. Não é? Quantas e quantas vezes nós já vivenciamos experiências assim? Pedimos tanto, almejamos tanto alguma coisa e no final viemos a descobrir que aquilo que a gente pediu tanto não era de nossa necessidade, que aquilo que a gente achava que era o melhor para nós, na verdade, ia nos colocar mais para baixo ainda. E que nos faria um grande mal. E porque nós, muitos de nós, em maioria, ainda estamos muito detidos no que é material. Não conseguimos vislumbrar algo além disso. Muitos de nós esquecemos que somos espíritos, porque nós nos confundimos tanto com o que é material que acaba que a nossa visão fica embotada. Então, nos nossos pedidos, nesses momentos de amargura, de aflição, de tristeza, de doenças, de desemprego, de desamor, que nós estejamos firmes na nossa fé, lembrando que o nosso planeta está num momento de transição. E no momento de transição como esse que nós estamos vivendo, nós vamos ficar cada vez mais presenciando vicissitudes, presenciando um reflexo de nossos atos, de nossos pensamentos até aqui. De que forma a gente vem encarando a vida? De que forma a gente vem olhando o nosso reflexo no espelho? E de que forma a gente vem olhando o nosso próximo? Então, tudo isso agora vem refletindo. Não é tempo de julgamentos, não é tempo de se apontar o dedo a quem quer que seja. É tempo de prece, é tempo de renovação de ideias, é tempo de evangelização, é tempo de olhar o irmão como um igual. Posso não concordar com a atitude de um irmão, mas eu não tenho o direito de julgá-lo. Eu não posso jogar para ele vibrações negativas. Vibremos na luz, vibremos na paz e vibremos no amor. Porque por quanto mais a gente se evangelizar, quanto mais nós nos melhorarmos e investirmos na nossa reforma íntima, tudo isso vai passar mais depressa. E momentos felizes vão acontecer de fato no nosso planeta. Lembrando que Jesus nos disse há muito tempo e continua nos dizendo que a felicidade ainda não é desse mundo, mas um dia será. E precisa do nosso trabalho, precisa do nosso concurso. Nós é que temos que arregaçar mangas e trabalharmos para o bem comum. Então que possamos exercitar a resignação, mas uma resignação ativa, aquela resignação em que a gente se vê envolto no problema, se vê envolto numa situação embaraçosa,
numa situação extrema e a gente roga ajuda ao alto, roga ajuda a Deus, nosso Pai, aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos da guarda, mas não ficamos de braços cruzados. Estamos também agindo para que aquela situação passe. Resignação ativa sempre. Então façamos as nossas preces, não esmoreçamos, tenhamos fé, tenhamos confiança, porque não há mal que sempre dure. Tudo isso que a gente está vivenciando, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E no meio disso, no meio das doenças, do desemprego, da miséria, dos desencarnes, não há punição para aqueles que estão vivenciando essas situações. E se observarmos bem, todos nós estamos vivendo a nossa parte, né? Cada um dentro das suas necessidades, reconhecendo que não há injustiça vinda do alto. Tudo é de nossa necessidade. Ação de graças por um favor obtido. 28. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. E os agradecimentos? Temos utilizado as preces para agradecer ao nosso Pai aquilo que nós recebemos? Tem gente que diz que não recebe nada, que parece que Deus se esqueceu dele ou dela, né? Muita gente pensa assim, mas Deus esquece de nós? Deus, nosso Pai amoroso, ele em algum momento fecha os olhos para cada um de seus filhos? E muitas das vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, ele tem tantos filhos para cuidar, então ele não está vendo alguns outros. Não, Deus não se esquece de ninguém. Mas eu perguntei, temos agradecido ao nosso Pai por tudo aquilo que a gente recebe? Eu sempre, nas minhas preces, e até falo com meus filhos, que no momento em que a gente orar, que nós agradeçamos ao alto tudo aquilo que a gente recebe e muitas das vezes a gente nem percebe, né? Quantas e quantas coisas nós estamos recebendo durante um dia e nem percebemos, porque ainda detidos na matéria, a gente pensa só no grande, naquilo que tem vulto, naquilo que aparece, que reflete. Quando nós acordamos, nós agradecemos ao Pai pelo novo dia, por mais um dia de chance, né, que nós temos encarnados de nos melhorarmos. Agradecemos por esse dia, esteja fazendo sol ou chovendo. Agradecemos pelo alimento que nós temos, pelo nosso café da manhã, seja ele de qual for, né? Agradecemos pelos familiares que estão convivendo conosco na mesma casa, ou se moramos sozinhos, ou não temos familiares, agradecemos pelos amigos que temos. Agradecemos pelo trabalho que temos. Agradecemos pelas pernas que ainda funcionam e nós podemos andar. Agradecemos porque os nossos olhos ainda conseguem enxergar. Agradecemos porque ainda conseguimos falar. São coisas corriqueiras, são coisas do cotidiano que muitas das vezes nos passam despercebidas. E nisso tudo que a gente recebe já são as graças. A ação de graças por aquilo que a gente recebe. Pela casa que a gente mora. Seja ela humilde ou seja ela uma casa bonita, cheia de pompas. Pouco importa. Não nos falta moradia, não nos falta alimentação, não nos falta vestimento. Agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos estudando o Evangelho. Agradecemos pela nossa visão em relação a nós mesmos e ao próximo ter melhorado um pouco mais. Agradecemos ao nosso Pai a boa vontade que estamos tendo de nos evangelizar. Olha quantas coisas, né?
Quantos benefícios a gente vem recebendo. E fora, eu estou relatando alguns, enumerando alguns, e fora aqueles que eu também não percebo. E recebo. Porque Deus é um Pai amoroso, justo e bom. Faz-se necessário que a gente faça esse tipo de reflexão. Ou eu fico só agradecendo as coisas materiais que eu tenho. Às vezes eu almejo tanto ter um cargo na empresa, ter um diploma, almejo tanto isso, mas eu descuido da minha saúde. Não há nada errado de nós queremos melhorar materialmente. Não há nada errado de termos uma casa confortável, um carro do ano. E hoje em dia, nos momentos em que a gente está vivendo, isso tudo então se torna um artigo mais do que de luxo. Não há nada errado. Mas muitas das vezes a gente só focando, porque a gente ouve muito falar foco, e nesse foco nós nos esquecemos enquanto individualidades. Nós almejamos tanta coisa, mas não vamos ao médico cuidar da nossa saúde. Nós almejamos tanta coisa e não temos um olhar caridoso para um irmão. Nós almejamos tanta coisa material e não olhamos com carinho os nossos familiares. Ah, tem familiar que é problema. E a gente aponta o dedo, falando que o problema é o outro. Mas será que o familiar problema não pode ser eu? Talvez seja, e eu não estou nem enxergando. E não estou nem investindo nessa minha melhora. E aqui nós acabamos de ler até que o homem muitas das vezes esquece aquele bem que ele recebeu e só foca nas aflições que tem na vida. Olha o nosso gasto de energia à toa. Olha o que desperdício. Vamos agradecer mais aquilo que nós temos. Que seja humilde o que nós temos. Mas agradeçamos. Mas agradeçamos mais ainda a oportunidade que estamos tendo de estarmos encarnados neste momento no planeta Terra. Vivendo essas experiências todas que nós estamos vivendo. Experiências essas que não têm sido muito fáceis. Mas que através delas, se passarmos de forma melhor, nós cresceremos enquanto espíritos. Nós cresceremos enquanto individualidade. E uma vez conquistado esse crescimento, esse nunca se perde. Os bens materiais que devemos cuidar com zelo aqui, né? Esses que nós amealhamos com o fruto do nosso trabalho honesto, eles vão passar. Ou nós vamos seguir em frente, haverá um momento em que nós vamos sair da Terra, vamos desencarnar e os bens aqui ficarão. Aqueles que continuem cuidando desses bens. Mas nós precisamos investir em algo mais. Em sermos muito mais do que termos. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecermos. E é isso, quando formos dormir, será que muitos de nós nem fazemos a prece no momento em que nós vamos dormir? No momento em que formos dormir, que nas nossas preces contenha um agradecimento por mais um dia vencido, por mais uma oportunidade que tivemos de trabalharmos, de estudarmos,
de estarmos em contato com a família, de termos tido condições de exercitar a caridade, de termos estudado um pouco mais o Evangelho, de termos conquistado os bens materiais, mas também nessas nossas preces antes de dormir, que nós façamos pedidos para que sejamos levados para as zonas de esclarecimento, nesse momento de semi-desprendimento, que o nosso aprendizado continue, que possamos ir aos hospitais espirituais para sermos cuidados ou colaborarmos, e que no dia seguinte possamos despertar positivos e felizes, angariando forças para continuarmos esse nosso aprendizado nesse planeta de provas e de expiações. Porque ele vai melhorar. Ele vai melhorar. O planeta Terra será melhor, principalmente quando nós formos melhores. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. E as inspirações que temos? Quantas e quantas vezes estamos envoltos em problemas sérios e não temos não temos visão de como vamos resolvê-los? E aí, através da nossa prece, antes de dormirmos, pedindo orientação, pedirmos para sermos levados para as zonas de esclarecimento, vamos ter contatos com outros irmãos, vamos conversar sobre os problemas que estamos vivenciando, seremos intuídos e muitas das vezes ao amanhecer, aí a solução brota para nós. Nós acordamos mais dispostos e aquele problema que nos afligia na noite anterior, no dia anterior, já não será mais problema. Nós aí temos o caminho certinho, né, da resolução. Fomos intuídos, fomos amparados. E muitas das vezes a gente fala, graças a Deus, eu agora tive uma visão. Mas nós fomos inspirados, nós fomos intuídos. Agradeçamos também esse tipo de chance, esse tipo de oportunidade que nos é proporcionado. Aquele que crê no Pai, que se evangeliza, percebe que quanto mais nós mudarmos a nossa faixa vibratória para melhor, seremos melhores assistidos. Mais uma vez, aí não há injustiça. Tudo é sintonia, tudo é vibração. Então, se queremos ter boas sintonias, se queremos ter boas companhias espirituais, o que é que nos cabe? Investirmos na nossa evangelização. Investirmos, mais uma vez digo, em nossa reforma íntima, em revisarmos os nossos valores. E aí nós vamos ter fechamento com quem? Com a espiritualidade superior. São esses irmãos mais esclarecidos que vão nos assistir. E a gente leu aí no Evangelho, né, que o incrédulo vai dizer que foi ele que resolveu.
E quando nós precisamos sempre lembrar que quando nós encarnamos, nós não viemos sozinhos. Vem um grupamento de espíritos na nossa retaguarda. Muitos que estão torcendo por nós, pela nossa melhora, e nos proporcionam oportunidades que muitas das vezes nem notamos, né? Como eu disse, as benesses vêm do alto e muitas das vezes a gente não nota porque nós estamos embotados, porque estamos muito detidos na matéria. E não tenhamos vergonha de fazer prece. Que ela saia do nosso íntimo com a maior sinceridade possível. Se nós só falarmos assim, meu Deus, muito obrigado por tudo, já é uma prece. Meu Deus, estou aqui. É uma prece. Senhor, faz de mim um bom instrumento. É uma prece. Não precisamos de palavras rebuscadas. Precisamos estreitar o contato com o nosso Pai. Lembram que a prece serve para enaltecer, para pedir e para agradecer? Que sejamos mais gratos. Porque pedir pedidos nós fazemos bastante, né? A maior parte das vezes utilizamos a prece para pedirmos. E pedimos, como já disse, nesse próprio estudo, coisas que muitas das vezes não vão nos trazer benefícios. Mas e agradecer? Vamos ser a maioria de nós agradecemos ao nosso Pai. Só o fato de estarmos encarnados aqui neste momento. Vivendo nesse país. Vivendo esses problemas da atualidade que estamos vivendo. Mas agradeçamos. Não há nada errado disso. E que tenhamos, mais uma vez, repito, forças e coragem para podermos passar por tudo isso, transpormos os obstáculos. Não esqueçamos de que a fé remove montanhas e com fé nós vamos vencer. Ora, nós encarnamos para dar certo. Não é? Nós pedimos, imploramos ao nosso Pai essa oportunidade de estarmos aqui. E Ele nos concedeu essa oportunidade. A fila é tão grande, né, para nós reencarnarmos, e nós conseguimos essa oportunidade. Não vamos desperdiçá-la de forma alguma. Sejamos positivos, agradecidos, sempre. Para fecharmos, eu vou colocar até o óculos para dividir conosco, lá do Minutos de Sabedoria, o número 77. Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Graças a Deus, hoje e sempre. Agradeço a oportunidade, um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete, onde tivemos a oportunidade de fazer as nossas reflexões e assim aprender mais um pouquinho sobre as tuas leis, onde só tem o propósito de nos auxiliar, de nos libertar, de nos encaminhar para seguirmos em frente nesse caminho reto. Que possamos, Senhor, ficar sempre com essas vibrações de amor e de paz e utilizá-la do nosso dia a dia. Utilizar também essas orientações. Mas também queremos te rogar que todas essas bênçãos que recebemos possam se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance cada nome, Senhor, cada irmão que se encontram também nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Enfim, Senhor, a todos esses irmãos. Muito obrigado por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.